Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, meu. Fala, galerinha! Mais uma aula de matemática. Hoje falaremos de geometria analítica. Teremos 3 aulas, tá? Moleque, o assunto é brabo. Então estamos começando hoje, primeira aulinha, coisa linda, coisa fácil, introdução. Quero ver se a galera vai acompanhar, hein, cara? Então vamos pegar bem leve, a gente vai começar falando do que é um plano cartesiano, como é que representa um ponto, o que são os quadrantes, um pouco do que vocês já falaram com o Glaucinho, né, no início de funções, tá? E aí depois a gente vai começar a fazer conta. Que conta a gente vai fazer hoje? Vamos aprender a calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento, vamos aprender a calcular as coordenadas do baricentro de um triângulo, e vamos aprender a calcular também a distância entre dois pontos, tá? Dados 2 pontos no plano, como é que eu calculo a distância entre eles? Isso é tudo da aula de hoje, porque depois da aula tem mais matemática, né? Depois da aula eu já vi que o pessoal tá nervoso ali, ó. Depois da aula temos Pantito. Ele vem para completar a noite, beleza? Então vamos seguindo. Temos dúvidas já? Alguém já não entendeu nada que eu falei? Ou tá tranquilo? Até agora tá tranquilo, né? Perguntaram aqui, quem é que dá aula depois? Já falei, pô. Pancho. Não, mas não entenderam. Não entenderam essa parte? Então vamos falar de novo. Então, pessoal, depois da minha aula tem mais matemática com Pancho Júnior. Matemática é o quê? 1, né? Matemática 1. Porque depois da matemática 2 vem matemática 1. Não é isso? Tudo ao contrário. Vamos que vamos. Olha, pessoal, para começar então, vamos falar do plano cartesiano. O plano cartesiano é o conjunto de pontos do plano, tá? Por que está escrito R2, pessoal? Porque o ponto no plano, ele vai ser um par ordenado. Mas como assim um par ordenado? Olha só, pensa comigo. Eu vou te dizer aqui, ó, um ponto 2, 1. O que significa esse negócio de 2, 1? Olha bem a ordem que eu tô falando, tá? 2, 1. Primeiro eu venho aqui no eixo X, ó, no 2. Depois eu vou no eixo Y, no 1. E vejo, ó, que esse pontinho aqui onde eu botei o dedo é o 2, 1. Show? Então é importante falar que o par é ordenado, porque a ordem que eu vou dar a informação é importante. Primeiro vai vir o valor do x, que é a abscissa do ponto, tá? E segundo vai vir a ordenada do ponto, que é o eixo y. Pô, Vilg, então o ponto 2, 1 é diferente do ponto 1, 2? É diferente. Porque o ponto 1, 2 é esse aqui, ó. Tá? Ó, quando o x é 1 e o y é 2. O ponto 2, 1 é esse aqui. Olha aqui, ó, como é que eles estão em posições diferentes no meu planinho. Ok? Tranquilo isso aí, pessoal? Tranquilo isso aí? Então, isso é o plano cartesiano. Agora, vocês estão vendo que aqui está dividido em 4 partes. Quero uma
Quer mais saúde? A Bradesco Saúde tem planos adequados para cada tipo de empresa. Bradesco Saúde, com você sempre. Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando na saúde física e cerebral. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. São positivos. Mas viu que eu já aprendi isso esse ano. Esse negócio de quadrante não é o mesmo que a gente falou lá na trigonometria? Exatamente. Como é que funcionava? Primeiro quadrante, show. Como é que eu ia para o segundo, terceiro e quarto quadrante? Ó, no sentido quem? No sentido anti-horário, né? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Coisa linda? Tá? Então, vamos falar um pouquinho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo certo. Prof, você tem um copo Stanley? Isso é coisa do Vieira, sabe? Por que eu teria um copo Stanley, gente? Não tem nada a ver com a minha aula, hein? Mas depois vamos falar sobre isso, tá? Então, como é que eu vou saber quais são as particularidades dos quadrantes? Vem comigo pra cá, ó. Quadrantes. Plano cartesiano. Foi o Vieira, cara. O que o Vieira tá falando? Não, tinha contexto com a aula dele. Ah, é? Sobre consumo e tal. Pô, eu só tenho copo do Flamengo, cara. Aliás, o meu copo de hoje é o do Arrascaeta, hein? Eu tô animado. Ó, quadrante. Vamos ver aqui o que acontece. Eu vou fazer bem aqui no meio para dar espaço pra gente fazer. Opa! Pra gente fazer algumas afirmações. Ó, aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Vou apagar isso aqui. No primeiro quadrante, pessoal, o X é maior do que zero e o Y também é maior do que zero. Tá? Vem pra cá, ó. Segundo quadrante. O que acontece no segundo quadrante? O X passa a ser negativo, mas o Y continua positivo. Então, ó, X é menor do que zero, Y continua maior do que zero. Terceiro quadrante. Tanto X quanto Y são negativos. Então, ó, aqui, X é negativo, Y é negativo. E o quarto quadrante, nós temos apenas o Y negativo. Então, ó, X positivo, Y negativo. Tá? Se tiver aquele verdinho aí, eu faço uns balõezinhos aqui. Ah, moleque. Ó, tá aqui. Um balãozinho. E aqui. Se não quiser chamar de balãozinho, é uma nuvenzinha, tá? Importante. E o zero? O que acontece quando eu tiver um ponto em que uma das ordenadas é zero? Exemplo, onde está o ponto 2, 0? O ponto 2, 0, ele tem x igual a 2, y igual a 0. Então, y igual a 0 significa que ele está sobre o eixo x. Tá? Agora, o ponto 0,3. O 0,3, o x é 0 e o y é 3. Então, ele vai estar sobre o eixo y. E o ponto 00? O ponto 00 é a origem do nosso sistema. Tá? Então, quando eu tenho pontos que tenham alguma parte igual a 0, esse ponto ele não está em quadrante nenhum. Ele está sobre os eixos ordenados.
Isso faz sentido? Olha só, vem pra cá, ó, vem pra cá. Vamos pensar no ponto 2, 0. O ponto 2, 0 é exatamente aqui sobre o 2. Então ele está no eixo X. O ponto 0, 3, que eu falei antes, ele está aqui, ó, exatamente no 3. O ponto 0, 0, ele está sobre os dois eixos, que eu vou chamar de origem, tá? Então sempre que tiver um 0, você vai estar sobre os eixos. Então, pontos como 2, 0 e 0, 3 estão sobre os eixos. E o ponto 0, 0 está na origem. Tá aparecendo até aqui? Tá. Do sistema. Ok? Fez sentido isso? Tá? Então, isso é um plano cartesiano, pessoal. Essas são as observações sobre as coordenadas de um ponto. Tira print aí da minha tela. Printou, bonitinho. Vou apagar tudo já. Vem comigo pra cá. Ó, vamos falar agora sobre um vetor. O que é um vetor, pessoal? Vetor é um cara que transporta. Maneiro, né? Não tem biologia, tu não aprende que o vetor, né? O mosquito é um vetor. Por quê? Porque ele pegou o negocinho ali, pegou... O que ele pegou? Fala um negócio aí do mosquito. Pegou a denguezinha de um cara. Picou ele ali, pegou o sanguinho, foi para outro, levou. Né? O vetor, então, é um cara que transporta. Pô, Vicky, como é que vai ter um vetor no plano? Vetor é um cara que transporta um ponto para outro lugar. Ué, pode isso? Pode. É isso que o vetor faz. Tá? Então, para descobrir um pouquinho sobre vetores, eu vou apagar esse quadro aqui. Posso apagar? Vou apagar. Ó, vetores no R2. Já aprendemos vetores em física, tá? Vamos ver agora como é que funciona em matemática. Então, se a gente tem aqui um plano cartesiano e eu tenho aqui um XY, tá? Eu tenho aqui um pontinho, esse ponto é o ponto 2, 1. Tá? Ó, x é 2, y é 1. Se nesse ponto eu aplico um vetor v, vamos inventar aqui uma ordenada aqui para esse cara. Vamos pensar aqui num valor para x. Vamos colocar 3, 2. 3, 4, melhor. 3, 4. O que esse cara vai fazer? Se eu pegar esse vetor e aplicar nesse ponto, significa que ele vai transportar o ponto 3 unidades no x e 4 unidades no y. Ou seja, ó, aqui é o 2. Deixa eu chegar e fazer o seguinte, ó. Deixa eu botar esse cara aqui, ó, mais alto. Então, ó, 2, 3, 4, 5. E aqui... Ó, quando eu pegar o ponto que está aqui, ó, e ele vai ser transportado por aquele vetor, ele vai andar 3 unidades no x. Ó. Então ele vai sair do 2 e vai vir para o 5. E ele vai sair do 1 e vai andar 4. Então ele vai chegar aqui no 5 também.
Então, esse vetor, pessoal, ele transporta esse ponto que a gente tem para esse novo ponto. Ué, viu, como é que ele chega aqui? O vetor pega ele e leva, ó. Olha a setinha. Transportou. Tá? Essa é a ideia. Ele pegou o cara daqui e levou para lá. O importante é a gente perceber isso aqui. Esse cara, ele andou 3 unidades no X e 4 unidades no Y. Tá? Então aqui, ó. Aqui ele andou 3. Aqui ele andou 4. Tá? Então o vetor faz esse movimento de transporte. Vetor igual a transporte. Tá? Agora, como é que eu posso descobrir o vetor? Se eu tenho só os pontos, como é que eu descubro o tamanho do vetor? Né? Como é que eu descubro o que ele fez? Eu faço uma subtração. Ó. Se aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, eu posso dizer que esse é o vetor que leva o ponto A no ponto B. Ó, saiu do A, foi para o B. Então, vetor AB. Como é que eu descubro o quanto ele andou? Eu pego, igual física, ó, posição final menos a posição inicial. Então, ó, o B é o final. O A é o inicial. Vamos escrever os pontos aqui, ó. O ponto A é o 5, 5. Perdão, o ponto B é o 5, 5. O ponto A é o 2, 1. Certo? Então vamos lá, ó. Vetor AB é o quê? 5 menos 2, 3. 5 menos 1, 4. É exatamente o vetor que eu fiz ali. Tá? Então o legal quando a gente fala de vetores é pensar em final menos inicial. Vetor é igual a transporte. Tá? Isso é que é importante. Pô, Vilg, mas para que eu vou usar isso? Antes de se preocupar no como é que você vai usar, vamos pensar se a gente entendeu, tá? Vetor é um cara que leva um ponto para outro lugar. Ponto. Primeira coisa. Ok? Entendido? Ok. Tudo certo. Tá? Nenhuma dúvida até aí. Agora vamos ver como é que a gente aplica esse cara nos outros casos que eu preciso aqui. Olha o que está acontecendo. Olha uma pergunta, né? Que, pô, como é que pode, né, eu encontrar pontos colineares? Viu? Nem falou o que é isso. Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo ali no meu quadro? Olha só. Qual o valor do P para que os pontos sejam colineares? Será que a gente sabe fazer? Ó, colineares significa que eles estão na mesma linha, tá? Essa é a ideia. Então vamos lá. Vamos tentar representar esses caras no plano primeiro para você ver o que está acontecendo, tá? E aí depois disso, a gente vai entender o que a questão está perguntando. Show? Faz sentido até aí? Então tá. Então, vamos desenhar. Posso? Posso apagar tudo isso? Printaram? Maravilha. Olha só. Questão número 1.
Joga na tela aí para eu copiar os pontos. Pontos. P3, né? 4, 5 e 0, menos 1. O cara que é muito sagaz, ele já tem uma visão aí da parada, tá? Mas calma, não se preocupa ainda, né? A gente não é sagaz ainda. Vou fazer o desenho aqui pra gente. Ó. Então temos aqui o ponto. Vou botar isso mais para baixo. E aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E para cá, menos 1. Então vamos marcar o ponto 4, 5. Ó, quando o x é 4, o y é 5. Então o ponto está aqui. Esse é o primeiro ponto, tá? O ponto 0, menos 1. Tá aqui, ó, no menos 1. Né? Nós queremos que o ponto P3, tá, seja representado aqui no nosso desenho. Então, eu vou fazer isso aqui. Vai ver o que é isso? Tá? Isso aqui é uma linha, é um segmento, é uma reta, é o quê? Né? Se ele está dizendo que esses 3 pontos são colineares, significa que eles estão na mesma linha. Então, se eu pegar esse maluco aqui, ó, o ponto 3, né, com o y igual a 3, eu estou falando desse. Ó. Esse cara, ele tem que bater em algum lugar aqui. Né? Como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou descobrir esse valor, né? Como é que eu posso perceber o que está acontecendo? Primeiro, se você não sabe nada de vetores, você pode seguir um caminho da geometria. Pô, qual é o caminho da geometria? Eu estou olhando para cá, eu estou vendo que tem triângulos, né? Esses triângulos vão ser semelhantes e vou seguir o caminho da semelhança. Pô, mas como é que eu posso seguir o caminho do vetor, tá? Vai acontecer o seguinte. O cara que traz esse ponto até aqui, ele é proporcional ao vetor que traz esse ponto até aqui. Tá? Por que ele é proporcional, gente? Porque ser proporcional significa que as suas ordenadas são múltiplas, né? Por que isso acontece? Porque eu estou numa reta, né? A gente aprendeu lá em função afim que a reta tem um acréscimo, né? Tem um coeficiente angular padrão, tem um coeficiente angular constante, tem uma taxa de variação constante, que não se altera. Então, quando eu falo de vetores, o vetor está me dando um movimento. Se eu pego uma proporcionalidade, o vetor ele aumenta ou ele diminui. Tá? Mas ele não muda a inclinação dele. Tá? Porque olha só, se eu pegar aquele vetor antes que eu tinha falado, que era o vetor V, 3, 4. Se eu pegar 2V, que é o 6, 8,
ele vai ir na mesma direção, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai para mais longe. Se eu pegasse metade desse vetor, ele faria a mesma coisa, porém menorzinho, né? Mas ele ia estar na mesma reta. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Se eu pego vetores que são proporcionais, eu tô colinear. Essa é a brincadeira, tá? Então, tá acontecendo isso. Então, o que que vai acontecer quando eu penso nesse camarada aqui, ó? Nesse primeiro vetor? Vamos chamar esse vetor de V e esse vetor de U. Tá? Então, cadê o meu apagador? Olha só. Como é que eu vou calcular o vetor V? Lembra que o vetor V é final menos inicial, né? Final menos inicial. Pô, viu que o final aqui vai ser esse cara menos esse. Então eu vou trabalhar esse ponto e esse ponto. Pô, Vigo, mas se você usar esse ponto aqui duas vezes, você vai fazer conta com o ponto P duas vezes. Isso não é legal. Talvez não seria melhor, ao invés de usar esse vetorzinho aqui, eu usar o todo? Isso tudo aqui eu chamar de vetor U? Pô, Vilg, muito melhor. Por quê? Porque aí eu vejo que o vetor V, ele é proporcionalmente o vetor U, mas ele é um pouquinho menor do que o vetor U. Pô, e aí eu só vou usar número, vai ficar muito melhor. Ó, o vetor V vai ser final menos inicial. Aqui não é ponto P? Então, P menos 0. Pô, Vilg, tratando-se do Y, ó, 3 menos 1. É isso que está acontecendo com o vetor V. Então, o vetor V, ele é P4. Ó, vê se faz sentido. Eu saí do 0 e cheguei ao P, eu saí do menos 1 e cheguei ao 3. Então, eu fiz exatamente esse transporte. Tá? E olha o que acontece quando eu olho para o vetorzão que eu montei ali. O vetor U, ele transportou esse cara lá para cima. Ó. Então, ele saiu do zero e chegou no 5, tu calcula assim, ó, final menos inicial. E depois, perdão. Agora, tu saiu do menos 1 e chegou no 5. Você fez isso. Esse 4 ficou feio, né? Como é que tá no quadro? Tá ruim. Deixa eu botar mais gostosinho aqui. Assim. Mais assim. Então, o vetor U, ele é 4, 6. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá? Então, o que está acontecendo? Esses caras, eles são proporcionais. Ué, Vigo, mas como é que eu escrevo essa proporcionalidade? Ó, o P está para 4, assim como o 4 está para 6, tá? Então, multiplicou cruzado. (6p) é igual a 16. P é igual a 16 sextos. Simplificando, dá para dividir por 2, 8 terços, tá? 8 terços, né, é um pouquinho ali mais do que 2. Tá vendo como é que no meu desenho esse cara caiu, ó, entre o 2 e o 3, né? Então esse número aqui, ó, ele é 2,6666, tá? Se a gente fizer a conta, esse cara aqui, ó,
ele é aproximadamente 2,66. Tá? E aí você consegue verificar pelo meu desenho que eu fiz fora de escala, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, ó, que ele tá aqui. Ele tá entre o 2 e o 3. Ok? Deixa eu ver como é que tá o chat, ver se vocês entenderam o que foi esse cálculo vetorial. Por que as pessoas estão se retratando ali? O que é isso? Vocês estão falando besteira na minha aula, cara. Mensagem retratada. Vocês estão xingando todo mundo aí, né, cara? Sossega aí, hein, cara. Bom, então vou adotar que não teve dúvida, então. Ok? Beleza isso? Então, sempre que eu quiser tratar de pontos que estão numa mesma reta... Ah, maravilha. Para calcular essa área... Não é área, gente, não é área. Não é área não, Jeff, olha só. O vetor, cara, ele é só o transporte do ponto, tá? Então vai existir o quê? Um cara que pega esse pontinho aqui e leva pra cá, outro cara que pega esse ponto aqui e leva pra cá. Por que eles são proporcionais? Porque, pô, aqui ele não fez o movimento completo, ele parou um pouquinho antes. Então ele fez o quê? Uma parte do caminho, uma fração do caminho, tá? Então eu sei que esse cara, ele é uma parte desse aqui, que é a mesma parte que esse é desse aqui, tá? Por que tem que ser a mesma parte? Porque senão ele sairia dessa trajetória. Se eu andasse mais no X do que no Y, não fosse proporcional, o cara pararia em outra posição. Show? Ok? Então tá. Então, vamos aí para a próxima questão. Olha lá, ó, 8/3, igualzinho nós achamos ali. Ah, Vilg, mas eu achei que era 2. Pô, por quê? Porque eu achei que era 1 a menos, ó. Aqui é 4, aqui é 5, então é 1 a menos do que o 5. Não, gente, não tem nada a ver. Ah, aqui é 1 a menos também não, aqui é 1 a mais, ó. O 0 é 1 a mais do que esse. Então não tem essa regra sempre, né? Então você não pode só chutar, tem que ficar esperto. Beleza? Posso? Questão 2. De novo. Ó, agora é com você, né? Assinale o valor de P para o qual os pontos 2, 3, 6, 1 e P2 são colineares. Gente, o que tu vai fazer? Você vai pegar, você nem precisa desenhar, tá? Você vai escolher 2 pontos, como eles estão alinhados, qualquer que seja, vai escolher 2 pontos e vai calcular um vetor, tá? Vai escolher 2 pontos de novo e vai calcular outro vetor. Esses 2 vetores são múltiplos. Acabou. É só isso que tu vai fazer, tá? Então a ideia é a gente escrever essa proporcionalidade. A ideia da geometria analítica, pessoal, é a gente não precisar do desenho. Vocês entenderem esse procedimento que eu fiz aqui? Eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento sem desenhar. Sem desenhar. Estão prontos? Clóvis, vamos lá, vamos com calma para ver se tu vai entender. Tá? Eu vou fazer a segunda questão sem o desenho. Tá? Só para a gente ver o cálculo e ver se ficou claro, se fez sentido para o que eu acabei de falar. Tá? Lembra que o vetor é um transporte. Isso é o que eu quero que você saiba. Tá? Posso apagar? Posso apagar? Printou. Então... Número 2. Vamos lá. Quais são os pontos que estão aí?
Pisca aí na tela. 2, 3. 6 menos 1. E P2. Tá? É isso. Como o Clóvis não pegou, eu vou fazer a representação de novo do desenho, só para vocês entenderem o que está rolando. Então, ó. A situação é a seguinte. Nós temos os pontos 2, 3. Onde está o ponto 2, 3? Ó, aqui é 2, aqui é 3. O ponto 2, 3, pessoal, ele está aqui. Show? O ponto 6 menos 1, ele está aqui, ó. E o ponto P2, o P eu não sei onde está, mas o 2 eu sei que está aqui. Então esse ponto ele está em algum lugar desse pontilhado que eu fiz aqui. Se ele é colinear a esses dois, existe esse camarada aqui, ó, e o ponto que eu estou procurando é esse. Tá? Eu quero encontrar esse número aqui, ó. Que número é esse? Ah, Júlio, pelo desenho parece 3. Pelo desenho parece 3. Mas será que é assim que resolve? Será que eu posso? Será que meu desenho tá certo? Eu fiz meio cagado, né? Eu fiz sem escala, eu fiz, né, fazendo. Mas como é que funcionaria? Como é que funcionaria se eu não tivesse o desenho para me guiar? Então, o que eu vou mostrar para vocês de novo? Ó, aqui existe um vetor, tá? E aqui, vou fazer de verde, existe um outro vetor. Show? Dá para ver o que eu fiz? Então, eu quero dizer o seguinte, esse vetor aqui e o vetor verde, eles são proporcionais. Eles são proporcionais. Significa que se eu pegar esse vetor aqui e multiplicá-lo por um número, ele cresce até virar esse. Tá? Essa é a ideia. Ok? Então como é que eu vou calcular o vetor azul? Ó, o vetor azul eu vou chamar de Vzinho. Vou pegar o ponto final e o ponto inicial. Qual é o ponto final, pessoal? O ponto final é o P2. O ponto inicial é o 2, 3. Então, como é que eu calculo as coordenadas do vetor? Final menos inicial. Então, ó, P menos 2 e menos 1. Por quê? Porque 2 menos 3 dá menos 1. Tá vendo que o y está negativo, pessoal? Significa, então, ó, que o meu vetor está apontando para baixo. Ó. Ele está diminuindo o valor do y. Tá? Bom, e como é que eu calculo o vetor verde, que eu vou chamar de vetor U? Dá para ler o verde? Dá, né? Porque está misturado com preto. Então tá de boa. O ponto final é o 6 menos 1. 6 menos 1. E o ponto inicial é o mesmo 2, 3. É o mesmo 2, 3. Então, o vetor U é 6 menos 2, 4. Menos 1 menos 3, menos 4. Ora, eu tô vendo que eu já sei que esses vetores, eles são o quê? Proporcionais. Então eu vou dizer o seguinte, isso aqui é proporcional a isso, assim como esse
está para esse. Então, ó, vou montar agora a proporção, ó. Proporcionalidade. Ó, P menos 2 está para 4, assim como menos 1 está para menos 4. Né? Eu nem preciso multiplicar cruzado, né? Porque aqui dá para ver que vai cortar o sinal, vai cortar o 4, né? Vamos achar que P menos 2 é igual a 1. Ah, mas eu não consigo fazer isso direto. Então tá. Então vamos multiplicar. Ó, vai ficar assim. Menos 4P mais 8 é igual a menos 4. Tá bom? Então, menos 4P é igual a menos 4 menos 8. Menos 4P é igual a menos 12. Portanto, P é igual a 3. Ah, Vilg, mas você já tinha feito o desenho, moleque. Sim, pelo meu desenho tá dando 3. Mas, como eu falei, o desenho, gente, ele é irrelevante. Porque se fosse pelo desenho, como é que tu acharia o 8/3 da outra questão? Pô, no meu desenho não tem 8/3, né? Por que não é o 7/3? De acordo com o desenho, poderia ser também 7/3, tá? Então, nesse caso, a gente botou aqui um valor bonitinho, porque eu queria mostrar, né, para um exemplo que vocês iam fazer mais fácil, tudo bem? Mas a ideia, explica de novo por que os vetores são proporcionais, Emily? Olha só, os vetores são proporcionais pelo seguinte, aqui está o vetorzinho. Se eu multiplico esse vetor por alguém, né, maior do que 1, por exemplo, ele cresce. Nesse caso aqui, eu estou multiplicando esse vetor por 4. Então ele vai crescer 4 vezes, ó. Tá? É isso que está acontecendo daqui para cá. Mas nem sempre esse número é um número inteiro. Então você tem que montar como se fosse uma regra de 3, né? Que eu estou falando aqui que é só montar duas frações e multiplicar cruzado. Mas é a ideia, ó. Esse cara está para esse cara está para esse. Ó. O x de cada vetor, tu compara, assim como o y de cada vetor, tu compara. Tá? Eu vou usar essa estratégia, pessoal, de vetores, para explicar toda a geometria analítica. Tá? Eu acho que o entendimento do que é um vetor vai facilitar muito a nossa vida para provar algumas coisas, para a gente chegar em alguns lugares, tá? Mais para frente vocês vão ver isso. Então, por isso que esses exercícios são bem diretos em relação ao que a gente está fazendo. Agora a gente vai falar de ponto médio, mas só depois do intervalo. Tira um print do quadro e eu volto já. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.